A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez reunidos, aqui para falarmos e comentarmos mais uma lição da Escola Dominical. Falamos aqui da Igreja Assembleia de Deus, cidade de Parnamirim, congregação aqui em Boa Esperança, sob a coordenação do pastor Georgen Silva. Estamos aqui mais uma vez comentando então a lição, iremos hoje falar a lição número 8, do quarto trimestre. Mas antes de adentrarmos na lição, estamos aqui com o nosso irmão Salomão e a minha pessoa, irmão Reis, no qual nós iremos comentar um pouco mais sobre as promessas de Deus e hoje as promessas de paz. E lhe convido antes para que também se inscreva no canal, compartilhe, comente, deixe o seu like para que assim esse vídeo ele possa se tornar relevante na plataforma do YouTube e que possa alcançar mais vidas, mais pessoas, mais professores, mais alunos que serão edificados na palavra do Senhor. Então hoje iremos comentar a lição de número 8, a lição geral que tem como tema principal as promessas de Deus, e hoje vamos nos deter a promessa de paz. O textual encontra-se em João capítulo 14, versículo 27, que diz o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E a verdade prática da lição diz o seguinte: a paz do Senhor Jesus traz quietude e calma para a nossa alma, principalmente nos momentos difíceis da vida. E a leitura bíblica em classe encontra-se em 3 trechos da Bíblia: Números capítulo 6, do versículo 24 ao versículo 26, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 e 1 Pedro capítulo 3, versículos 10 e versículos 11, o qual poderá ser lido durante a aula da escola dominical. Então a nossa lição vai falar sobre a promessa de paz e vemos então que esta promessa, ela é desde o início no plano do próprio Deus, ela já participa do plano do próprio Deus, o qual nós iremos ver no primeiro tópico da lição, e ela vai também falar sobre a paz que o mundo dá, a paz que o mundo oferece, essa paz enganosa, essa paz que ela não tem, ela não é verdadeira, e também vamos ver a paz aí no contexto de Jesus, Jesus como príncipe da paz, ali profetizado no livro de Isaías, E uma das características do livro de Isaías, um dos características que vai destacar em Jesus, ele como um príncipe da paz. E essa paz que todo homem, toda mulher, todo ser humano deseja, busca, e precisa para a sua alma. Então, o que nós iremos conseguir através de Jesus. Amém. No primeiro tópico da lição, tem como tema a paz no plano de Deus. O primeiro ponto diz assim: o significado da paz. A gente vai ver o que significa paz, o significado da paz para melhor compreensão. Nos dicionários podemos encontrar os seguintes sinônimos. Sinônimo da palavra paz: tranquilidade, repouso, silêncio, sossego. No dicionário você vai encontrar muito esse significado. Já no Antigo Testamento podemos encontrar a palavra shalom, que é para paz, certo? Que tem o sentido de segurança, bem-estar, saúde, prosperidade, paz, certo? Representando tudo o que há de melhor na vida do ser humano, na vida de nós. Já no Novo Testamento, lá em grego, a palavra paz erene, que significa semelhante, contudo, enfatiza a ideia de quietude e repouso. Você vê que já no Novo Testamento tem essa conotação, e inclusive no texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, você vai encontrar muito bem sobre isso. O 4:6, não estejais inquieto por coisa alguma, antes as vossas petições sejam todas conhecidas diante de Deus pela oração, súplica, com ação de graça. Uma explicação melhor sobre essa paz.
não esteja inquieto, sossegue, fique tranquilo, dá essa ideia de repouso, de tranquilidade, que é o significado de paz, irmão. Exatamente. Então, continuando nessa perspectiva de paz, no plano de Deus, né? Vemos aqui lá, ainda quando o povo de Israel estava peregrinando e ali entrando na Terra Prometida, então vamos nesse contexto da paz na bênção sacerdotal. Então, vemos ali no livro de Números, que também faz parte do texto áureo, o modo de Deus determinou para abençoar os filhos de Israel. Então, vemos ali 3 versículos, né? No capítulo 6, o versículo 24, 23, 24, 25 e o 26 também, 4 versículos ali, que vai falar da bênção sacerdotal em que Moisés e os levitas, né, os descendentes de Arão, ao longo da história de Israel, deveria abençoar Israel. E dentre as palavras citadas nessa bênção, né, podemos ver, né, que encontra-se a palavra paz. Então era algo que Deus desejava para o seu povo, que o povo encontrasse paz. Então na bênção ela vai dizer: Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus faça resplandecer o seu rosto, tenha misericórdia, né? Levante sobre ti o seu rosto, e ele fala, e te dê a paz. Então vemos aí que o projeto de paz, ele está desde o início, como vamos ver no último tópico ali do Éden, ainda não chegamos, mas vamos falar sobre isso, mas também vemos aqui na bênção do povo ali, caminhando para a Terra Prometida, e antes de entrar na Terra Prometida, vemos essa ordenança do Senhor, para que os levitas, os descendentes de Arão, viessem abençoar o seu povo com paz. Então a paz ela também está presente aí na bênção sacerdotal. Então entre essas bênçãos, né? Então eram bênçãos de proteção para o povo, desejo de proteção, de benevolência para o povo, de misericórdia, né? Encontrasse a bênção também de paz. Então ela é um dos desejos de Deus. Deus deseja que o seu povo tenha paz. Deus deseja que o seu povo encontre a paz. Então esse é um desejo de Deus para conosco, né? O qual nós podemos registrar aqui na bênção sacerdotal ali no Antigo Testamento. E vemos também, né, retomando só a questão da palavra hebraica, shalom, que já foi falado aqui pelo professor Salomão no primeiro subtópico, né, deste tópico, vai falar que shalom também, então, nessa contexto de bênção, de Antigo Testamento, carrega justamente essa ideia de satisfação, de completude, de plena felicidade. Então, quando ele vem abençoar, ou quando havia a saudação de shalom, é um desejo que haja paz completa, satisfação completa. Então, era para que aquela pessoa ali se preenchesse totalmente de Deus em sua paz, em sua plenitude. Esse era o desejo real. E não uma bênção que trouxesse ou que desse imagem à ansiedade, à tensão, à contenda. Isso não era para achar no povo de Israel ali, né? O povo de Israel deveria estar feliz plenamente. E já terminando o segundo ponto do primeiro tópico aqui, né, ainda no contexto do Antigo Testamento aí do povo, vai falar que a plena satisfação em Deus. Então, o povo de Israel deveria ter essa paz que representa estar plenamente satisfeito em Deus, crendo que Ele supre as necessidades que Ele está com cada um. E essa satisfação tanto servia durante a peregrinação pelo deserto, quanto na Terra Prometida. Então isso deixa-nos uma grande lição. Enquanto no deserto, deveria estar satisfeito plenamente em Deus, em paz em Deus. E na Terra Prometida também, em paz com Deus. Então é essa paz, né, que está no contexto aqui do Antigo Testamento. No terceiro ponto, tem como tema a paz do Senhor. Muito usado nas igrejas, a paz do Senhor, né, como uma saudação também. O texto áureo, a gente viu muito bem sobre isso, que traz consigo a paz do Senhor Jesus, em que nos lembra uma das principais características do Messias, que é o príncipe da paz. Exatamente lá em Isaías, capítulo 9, 6, fala muito bem sobre isso. E essa paz do Senhor Jesus é o assunto do apóstolo Paulo aos Filipenses. Veja só, quando ele exorta a igreja a não ficar inquieta pelos últimos acontecimentos, porque muitas vezes as pessoas ficam muito inquietas pelas coisas que estão acontecendo ao seu redor, ou até mesmo na sua vida,
nos provoca essa inquietude, a gente fica impaciente, mas a Bíblia manda a gente se aquietar na presença do Senhor, entregar os problemas nas mãos de Deus, que Ele pode todas as coisas. E o apóstolo Paulo fala aos Filipenses para fique calmo, se aquieta, certo? Ele diz na sequência que pois a paz de Deus nos fortalece e protege o nosso coração e sentimentos em Cristo, o nosso Senhor. Quer dizer, a paz de Deus nos consola, nos fortalece, nos protege. O apóstolo Pedro também, ele reflete o mesmo ensino de Jesus, ele passa o mesmo ensino de Jesus, no sentido de levar a vida numa perspectiva de paz, de refreando a língua, para não entrar em condenação e mentiras, apartando-se do mal, buscando a paz com os outros. Lá em 1 Pedro, ele vai falar muito bem sobre isso. Ele diz assim: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falam engano. Aparta-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Esse é o conselho de Pedro, o apóstolo Pedro, para o povo de Deus. Dessa forma, como a paz reina em nossa vida, devemos buscar ter essa paz também com outras pessoas. É isso que une o povo de Deus. É o amor, é a paz, é a longanimidade, é a bondade para com o povo, uns com os outros. Bom, esse primeiro tópico a gente viu que é a paz no plano de Deus. A gente viu o significado da paz, vimos também a paz na bênção sacerdotal, vimos também a paz do Senhor. O sinal diz assim: se a paz reina em nossa vida, devemos buscar ter essa paz com outras pessoas, irmão. Exatamente. Então, agora já iniciando o segundo ponto da lição, o segundo tópico, vai falar sobre a paz ilusória do mundo. Vimos a paz no plano de Deus e agora vamos iniciar a paz ilusória do mundo, né? Um contraste aí muito grande entre a paz de Deus e a paz do mundo. O primeiro ponto vai falar uma paz enganosa, né? Então, muitos buscam a paz em diversos momentos e circunstâncias da vida, em vícios, em farras, em algumas satisfações da carne, né? Em jogos, em algumas religiões. Então, o homem, né? O ser humano está sempre buscando a paz em diversos lugares, em diversos ambientes, de diversas formas. É isso que o texto vem mostrar. Que, né, independente do local que vive, da sociedade que faça parte, da época, está sempre se buscando a paz, né, ao longo da vida. Então, o ser humano está sempre buscando, né, preencher uma lacuna em sua vida. Então, isso é natural do ser humano. Preencher essa lacuna da vida, busca a paz, mas se busca a paz em diversos locais, ambientes, em diversas perspectivas, né? Outros acham que a paz é apenas a ausência de guerra, a ausência de conflito, que não deixa de ser apenas uma parte da paz, né? Não é uma paz verdadeira, essa ausência de guerra, essa ausência de conflito, ou ausência de dificuldade, ou ausência de problema, né? Alguns entendem que a paz é não ter problema, é não ter dificuldade, é não ter conflito, né? Mas esse tipo de paz, ou esses prazeres que podem trazer uma falsa sensação de paz, ele não tem um fundamento eterno. É isso que o comentarista da lição vai falar. É uma paz que ela não tem um fundamento divino, não tem um fundamento celestial. Por quê? Porque é uma paz temporal. Quer dizer que essa paz ela está limitada num determinado tempo. Ela não é duradoura. Então, esses prazeres que se buscam, paz em prazeres, em bebedeiras, farras, em algumas religiões, em jogos, em algumas circunstâncias, ou até mesmo a ausência de conflito, guerras, é uma paz que não dura. É uma paz, por isso que ele vai falar que é uma paz ilusória, é uma ilusão. Ela aparenta ter, né, aparenta ser uma paz, mas de fato não é. Né? Ela é temporária, ela talvez traga uma satisfação no momento, traga uma tranquilidade em outro momento, mas ela não é
eterna, ela não é fixa, ela não é duradoura. É isso que o comentarista vai falar. E é o perigo justamente de buscar sua paz nas coisas do mundo, porque as coisas do mundo elas não têm base, elas não têm fundamento. É como aquela parábola, é como fosse uma areia e não uma rocha, que vem a chuva e leva. Então essa paz que o mundo oferece, ela é ilusória, é uma ilusão, é um engano, ela é temporária, né? Ela não é eterna. Mas, então Jesus, o comentarista ele vem concluir essa parte falando que Jesus, né, que traz uma paz eterna, né, ele consegue preencher todas as nossas necessidades. E é por isso que em João 7, né, no capítulo 7, no versículo 38, ele vai falar justamente sobre essa paz, né, que é uma paz eterna, que diz o seguinte: quem crê em mim, Jesus falando, quem crer nele, como diz a Escritura, rios de água viva correrão de seu ventre. Quer dizer, rios de água viva, terá vida, terá paz, terá plenitude. Todas as suas necessidades serão preenchidas. Então, ao contrário da paz que o mundo oferece, essa paz que quem crê em Jesus tem essa satisfação plena nele, por causa dele. Então, a paz que o mundo oferece, ela então é uma paz ilusória, uma paz enganosa. O segundo ponto tem como tema a paz das obras da carne. Ele bota aqui um asterisco, a paz, asterisco, fecha asterisco, das obras da carne. Por quê? Lá em Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 ao versículo 21, a carta de Paulo aos Gálatas apresenta uma lista de obras da carne, que muitas vezes expressam a ilusão de uma falsa paz na vida das pessoas. E muitas confundem o prazer e os deleites da vida com a paz. Muitos confundem, faz essa confusão, que acha que aproveitando os deleites da carne, traz uma falsa paz. E traz uma paz, mas na realidade é uma falsa paz. Na verdade, é uma satisfação que ocorre por meio dos sentidos e logo se volta ao estágio de necessidade interior. Quer dizer, as pessoas buscam satisfazer, usando as obras da carne, para satisfazer esse pequeno vácuo que existe na pessoa, em todo ser humano, busca os prazeres para preencher esse espaço, ou esse vácuo que existe em cada ser humano. Mas só que esse espaço aí não é de obra da carne, não é de praticar iniquidade, é de Jesus Cristo de Nazaré habitando no seu coração. Ele só vai trazer a felicidade, só vai trazer satisfação à sua alma quando você preencher com o Espírito Santo de Deus na sua vida. Então isso é passageiro, logo volta essa necessidade. Assim, quem vive na prática das obras da carne, imagina que desfrutar de uma pretensa paz, como consequência, pensa que vive uma vida feliz. Quer dizer, ele acha que preenchendo esse vácuo para as coisas do mundo, isso é o significado de uma vida feliz, e na realidade não é. Lento engano, é impossível desfrutar da verdadeira paz que o Senhor Jesus oferece quando se vive na prática do pecado. É impossível. Quem vive assim está se enganando, atendendo à vontade do mundo, da carne e do diabo. Acha que buscar os prazeres do mundo, isso vai preencher esse vazio. Não, de maneira nenhuma. Não vai preencher. A paz não se encontra nas mais obras, ou nas obras da carne, mas a paz, você só vai encontrar a verdadeira paz em Cristo Jesus. Exatamente. Então é a paz das obras, que foi o segundo ponto. E o terceiro ponto desse segundo tópico é uma falsa paz. Então, quando Paulo está ali ensinando a igreja que se encontrava em Tessalônica, né, ele vai falar a respeito do dia do Senhor, né, do grande dia do Senhor. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve, ele vai citar, né, que neste grande dia, né, haverá uma suposta paz, haverá um momento de paz, só que esse momento de paz é um momento transitório. E ele vai dizer aqui a palavra, a paz, aí ele vai alertar,
quando disserem, Paulo ele vai citar, a paz e segurança, né? Quando estiver, estamos em momento de paz, em segurança, estamos na tranquilidade, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores do parto daquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Então, esse é um exemplo da paz que está presente no mundo. Por vezes há momentos de sensação de segurança, sensação de tranquilidade, mas ele diz, haverá repentina destruição, haverá tumulto, haverá guerra. Então, nesse caso específico, ele vai falar do dia do Senhor, mas também podemos aplicar no nosso dia atualmente, né? Que há momentos de uma sensação de paz, de tranquilidade, mas temos que ter cuidado, pois essa paz ela é enganosa, é uma falsa paz, porque de repente vem destruição, vem um confronto, né? Vem um momento de agonia. E aí ele vai falar, inclusive, também na falsa paz que haverá na grande tribulação. É um alerta que ele estava deixando aqui para a igreja de Tessalônica, que nós podemos também estar sendo alertados, né? Que essa paz da grande tribulação é uma paz falsa ali do falso profeta, né? Da besta, né? Do anticristo, que irá reinar por um tempo e irá trazer uma falsa paz. Mas aqueles, né, que conhecem a verdade sabem que essa paz é uma paz falsa, frágil, né? Apenas uma paz aparente, que também estará presente na grande tribulação. Mas apenas com Jesus, quando o príncipe da paz vier, né, aí sim haverá uma paz plena. Então vemos então aqui no terceiro ponto da lição, no segundo tópico, aliás, que a paz ilusória do mundo, uma paz enganosa, a paz nas obras da carne, né? Uma paz e uma falsa paz, e que nenhuma delas, né, devemos buscar, mas que devemos estar atentos para evitar buscar e não confiar nessa paz que é falsa, ilusória e enganosa. Amém. O sinóptico diz assim: com Jesus Cristo, o nosso Senhor, desfrutamos de uma paz verdadeira e duradoura. O terceiro tópico da lição tem como tema a paz que Jesus prometeu. Primeiro ponto, o príncipe da paz. Sim, Jesus é o príncipe da paz mesmo. Não existe outro príncipe da paz a não ser Jesus Cristo de Nazaré. A lição diz assim que o profeta Isaías teve uma revelação divina das características do Messias prometido a Israel e ao mundo. Ele fala que uma das principais características é ser o príncipe da paz. Lá em Isaías capítulo 9, versículo 6 e versículo 7. A vida do Messias trará uma paz que o mundo não conhece. Isso é real. Hoje os líderes se reúnem para promover a paz, para conseguir a paz, mas é só um ato momentâneo. Porque o intuito dele, o prazer deles está em ganhar, em conseguir mais dinheiro. Então é uma paz passageira, porque visa o próprio bolso, visa o bem comum, que é a riqueza. Então é uma paz que não é passageira, rápida, já se acaba. Mas o Messias vai trazer uma verdadeira paz. Diz assim: os evangelhos apresentam o Senhor Jesus como nosso Senhor, como esse príncipe da paz. Seus discípulos podem desfrutar hoje dessa paz que só Ele pode dar. O seu principado assegura-nos a verdadeira paz, que deve nos acompanhar como seguidores de Jesus, onde colocamos os nossos pés. Então, Jesus é a verdadeira paz, onde a gente coloca os nossos pés, onde a gente firma a nossa rocha eterna. E Cristo é a nossa rocha eterna, onde a gente firma nossos pés. Então, não há paz a não ser por Jesus Cristo de Nazaré, onde você encontra essa verdadeira paz. O mundo não sabe, não conhece, mas oxalá que o mundo conheça e aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador, encontre essa verdadeira paz, irmão. Exatamente. Dentro desse contexto ainda, a paz que Jesus prometeu, que é o último tópico, vemos aqui um segundo ponto, uma promessa redentora.
Então, em Gênesis, a paz, ela foi transtornada. Vimos que Deus fez tudo perfeito, o homem, né? Ele fez também a criação, descansou, então havia uma perfeição na sua criação. Mas essa paz que reinava ali no mundo original, ali no Gênesis, o qual podemos ver no Gênesis, ela foi transtornada, caiu em desuso, houve um desequilíbrio na criação. Então, em Gênesis capítulo 3, do 1 ao 7, vemos então essa harmonia e a desobediência do homem, a desobediência da mulher trouxe grandes consequências. E essa paz que foi perdida, né? E aí o próprio Deus ele faz uma promessa, né? Por isso que há uma promessa redentora. E Deus promete redimir o ser humano. Deus promete trazer de volta à comunhão o ser humano que agora havia pecado, havia se distanciado de Deus. Então, Deus ele promete que da descendência da mulher haveria um que iria redimir a humanidade, que através dele seria possível retornar à comunhão e à paz com o próprio Deus. Então, há essa promessa após a queda do homem. Deus promete que da mulher viria um para trazer a paz novamente, que é o próprio príncipe da paz, ali também profetizado em Isaías, no capítulo 9. Então, Deus promete redimir a humanidade, Deus promete redimir o ser humano, né? Vemos ali em Gênesis capítulo 3, versículo 15, e essa promessa se cumpre lá no Novo Testamento, na pessoa de Jesus, que é o Messias, prometido ali em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Então essa promessa é cumprida e Deus conseguiu reconciliar e reestabelecer a nossa paz com Deus, né? Vimos isso aí em Romanos capítulo 5, versículo 1. Então a promessa é feita no Gênesis e no Novo Testamento ela é cumprida através da vida do Messias, Jesus, que nos reconcilia. Então, aquela inimizade que havia entre Deus e os homens não existe mais para aqueles que creem em Jesus como seu Salvador. Então, hoje não há mais diferença entre judeus e gentios, também não há mais inimizade entre ambos, porque Deus fez um único povo, a igreja. Deus ele fez a igreja dele, né? Vimos lá em Efésios capítulo 2, em diversos versículos. Então, esta paz, né? Essa paz de Cristo está ao alcance de todos que nele creem, como eu acabei de falar. Não apenas para os judeus, como no Antigo Testamento, mas para os gentios, para todos que nele creem, a paz de Jesus, que foi conquistada no Getsema, que foi conquistada ali no Calvário, ela está disponível para todos que nele creem, né? E então essa paz, ela está conosco, Filipenses 4:9, podemos ver isso, ela está em nossos corações, Colossenses 3, versículo 15, né? E nos torna pessoas pacíficas e verdadeiramente felizes, como podemos ver em Mateus 5:9. Amém. O terceiro ponto do terceiro tópico tem como tema uma promessa que excede todo o entendimento. Que maravilha! Ela excede mesmo, ela vai acima de todo entendimento. A paz que excede todo entendimento nos traz calma diante das inquietações da vida. Filipenses 4, versículo 6, confirma muito bem isso. Ela traz calma diante de todas as lutas. Essa paz, essa paz acalmará os nossos corações, nos fortalecerá para resistir às intempéries da vida diante de nós. Assim como aconteceu com exatamente o apóstolo Pedro, que mesmo preso em cadeias, estava preso em cadeias, típica do primeiro século, ele dormia um sono profundo e sereno. Porque sabe por quê? Porque ele sabia em quem ele cria. Ele sabia em quem estava a sua confiança. Ele tinha essa certeza em que ele cria. Está lá em Atos capítulo 12, o versículo 5 ao 7 vai falar bem sobre isso. E esse episódio está de pleno acordo com o quê? Com o que o Senhor Jesus prometeu. Ele fala lá em João capítulo 16, versículo 33, que ele diz assim,
Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais, em Jesus, em mim, tenhais paz. No mundo tereis aflições. Mas ele consola, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então é essa a certeza, essa afirmação que a palavra de Deus nos diz, para que a gente tenha confiança em Deus, porque diz, em mim tereis paz. A gente só encontra essa paz em Jesus. Ele diz, no mundo vai ter aflição, vai ter luta, vai ter perseguição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós sabemos em que a gente crê. Mesmo diante das aflições e lutas, podemos confiar no Senhor e experimentar a paz que só Ele pode nos dar. Só em Jesus a gente encontra essa paz. Portanto, confiemos nas promessas de Jesus, bem como na sua providência. Isso é que nós temos essa certeza em confiar em Jesus. Esse terceiro tópico, a gente viu a paz que Jesus prometeu, a gente viu o príncipe da paz, Jesus é o príncipe da paz. Vimos também uma promessa redentora. Vimos também uma promessa que excede todo entendimento. E a sinopse entende assim, que a paz que excede todo entendimento é uma paz que nos acalma diante das inquietações, diante das lutas, das provações da vida. Ela nos traz calma, porque a gente confia nesse momento em Jesus, que é o nosso soberano Deus, Criador dos céus e da terra. Exatamente. Então, vemos então que a verdadeira paz só é possível em Jesus, nele e crendo nele, né? Que a paz que o mundo oferece, a paz que vem das obras da carne, elas são falsas, ilusórias e enganosas, né? Elas não são duradouras, elas têm um tempo ali, uma falsa sensação de paz. Mas em Cristo, que é a promessa redentora de paz, o príncipe da paz, nele sim alcançamos e vivemos em plena harmonia com o Criador e temos uma perfeita paz mesmo diante das dificuldades. Então essa foi a lição, né? O comentário da lição de número 8, né? Lhe convido a se inscrever mais uma vez no canal, compartilhe, faça algum comentário, né? E divulgue este vídeo para que mais pessoas ali possam ter acesso a este conteúdo, a este conhecimento, e com certeza Deus estará abençoando cada um e edificando em sua palavra. Então que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade. Amém, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus e te convido para a próxima aula, se assim Deus permitir. Amém.